Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para mais uma meditação. Lembrando, inscreva-se no nosso canal, espalhe entre os seus amigos, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, dê a sua opinião nos comentários e ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Nessa semana nós estamos estudando a paraxá de Behaloterra, que significa quando você ascender. Ela está no livro de Números, capítulo de número 8, do verso 1 até o capítulo 12 e o verso 16. Nós vamos fazer uma leitura que diz assim: Adonai disse a Moshe: fala a Aharon quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem projetar luz para a frente, diante da menorá. Aharon assim fez, acendeu as lâmpadas para lançarem luz diante da menorá, como Adonai ordenou a Moshe. Eis como a menorá foi feita, de ouro batido desde a base, as flores, obra de forja, segundo o padrão mostrado por Adonai a Moshe. Assim ele fez a menorá. Adonai disse a Moshe: separe os levitas dentre o povo de Israel e purifique-os. Assim você os purificará. Fará aspersão com água da purificação sobre eles. Faça-os raspar todo o corpo com uma lâmina, lavar suas roupas e se limpar. Em seguida eles pegarão um novilho com a oferta de grãos, que será farinha pura amassada com azeite de oliva, enquanto você pega outro novilho para a oferta pelo pecado. Você apresentará os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade do povo de Israel. Apresente os levitas diante de Adonai, e o povo de Israel porá as mãos sobre os levitas, e Aharon oferecerá os levitas diante de Deus como oferta movida do povo de Israel, para que realizem o serviço de Adonai. Amados, nessa semana, essa paraxá, ela inicia trazendo uma orientação da parte de Deus que está dentro daquelas orientações que nós até olhamos muitas vezes e pensamos assim: Deus não precisava dar essa orientação. Olha, Deus já mandou fazer o candelabro, Deus já mandou fazer a menorá. A menorá, todo mundo sabia que servia para iluminar a parte de dentro do tabernáculo. Por que que Deus vai dar orientações para como acender a menorá? Quando nós paramos para ver Deus dando essas instruções ao povo de Israel através de Moshe e Aharon, de como que se deveria acender a menorá, nós devemos nos ater que o nosso Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes que são exigidos no serviço a ele. Talvez, se fosse eu, se fosse você, nós pensaríamos: não vou dar uma orientação dessa, né? Se nós, por exemplo, fosse Aharon, fosse Moshe, não vou dar uma orientação dessa para as pessoas, como que elas vão acender a menorá. E na verdade, amados, eles foram lá e deram a instrução. Por quê? Porque nós não podemos tratar a forma como nós servimos a Deus de forma leviana, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Veja que, a princípio, aos nossos olhos, é uma coisa simples. Vai acender um candelabro. Vai acender uma coisa que a gente sabe que é só para iluminar. Mas até para fazer isso, tem um ritual oferecido por Deus para ele ser cumprido. Então, quando eu vejo Deus ensinando o povo de Israel como acender uma menorá, eu me preocupo. Será que quem ensina, será que quem tem papel de liderança, será que quem está à frente do povo está ensinando corretamente como se faz o serviço ao Eterno?
Será que muitas vezes nós não estamos pensando, achando que isso não tem tanta importância para ensinar? Isso não tem tanta importância para ficar batendo nessa tecla? E na verdade, tem sim muita importância. Porque quando nós começamos a menosprezar as menores coisas, logo mais nós estaremos também menosprezando as maiores. E isso nos traz uma responsabilidade diante de Deus. Por quê? Porque quando eu tenho o papel, quando eu tenho a função, quando eu tenho a missão de ensinar alguém, e Deus me incumbiu disso, de ensinar, eu preciso entender que esse ensinamento, ele deve ser completo. Ele deve ser amplo. Por quê? Porque senão eu vou ensinar uma pessoa a fazer errado, e ao ensinar uma pessoa a fazer errado, eu vou ter que arcar com a responsabilidade do meu pecado de ensinar errado e o pecado que essa pessoa que foi ensinada errada, ela gerar também. Deus vai fazer uma conexão entre acender a menorá e o serviço dos levitas. Veja que Deus começa falando como é que o povo vai separar os levitas do meio da congregação. Os levitas, nessa passagem aqui, Deus vai dizer para eles, olha, eles vão ser santificados, eu quero que vocês apresentem ele diante de mim, porque eles vão ser santificados para executarem o serviço divino. Então, quando nós lidamos com pessoas que têm uma chamada específica para fazer o serviço divino, nós, como comunidade, o que nós pudermos proteger essa pessoa dela se envolver com as coisas corriqueiras e mundanas é muito importante para nós. Então, eu tenho a responsabilidade. Se eu tenho a responsabilidade de ensinar, eu devo estar muito focado no sentido de que a minha responsabilidade, ela é muito grande. Então, o que acender a menorá significa? Para receber, primeiro, uma coisa tão honrosa de que os levitas fossem separados apenas para trabalhar para o Senhor. Uma coisa tão honrosa dos levitas serem separados apenas para trabalhar para Deus. E a segunda coisa, nós vemos Deus dando instruções de como eles devem fazer todo o serviço. Deus, amados, Deus está sempre preocupado que nós apresentemos a Ele o melhor. Lá no livro de Malaquias, e Malaquias é ali o último dos grandes profetas do Antigo Testamento, ele já vem denunciando que o povo está sendo negligente com as coisas de Deus. Que o povo não está... E chega ao ponto de Deus dizer no livro de Malaquias, olha, as festas de vocês, os sacrifícios, o culto que vocês me apresentam, ele é um enfado para mim. Ele me cansa. Por quê? Porque as coisas, amados, elas estavam totalmente desvirtuadas daquilo que o Eterno exigia do povo de Israel. Então, eu preciso ficar atento a isso, para que eu não venha apresentar um serviço de tolo, um trabalho de tolo para Deus, mas que seja um trabalho estritamente bem recebido pelo Senhor nosso Deus. Lá em Malaquias, Deus vai dizer assim, pega o que vocês me oferecem, o sacrifício que vocês me oferecem, as coisas que vocês me oferecem, e oferece para o teu governador, para os teus príncipes, e vê se eles vão receber isso de vocês. Então, muitas vezes, nós temos um cuidado zeloso demais para fazermos coisas que não estão relacionadas à nossa vida espiritual.
E a vida espiritual, sabe o que nós fazemos com ela? Levamos ela de qualquer jeito. E amados, tenha certeza de uma coisa: o que vai predominar na sua vida é a questão espiritual. É por isso que Jesus vai nos ensinar dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No reino de Deus, a matemática ela trabalha diferente. No reino de Deus, o mais é menos. Ele disse: olha, quem quiser guardar a sua vida com medo vai perdê-la. Mas quem dispor-se a perder a sua vida por amor a mim, esse vai ganhar a sua vida. Então, meu querido e minha querida, eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem hoje: como você tem se apresentado diante de Deus? O apóstolo Paulo vai fazer um pedido: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, fiel, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, como que eu tenho cuidado da minha vida espiritual? Olha com que os corranins, os sacerdotes, os levitas iriam mexer. Eles iam mexer com a menorá. A menorá, amados, ela traz para nós a simbologia de iluminação na nossa vida. E o Salmo 119, o verso 105 vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós precisamos pensar que na hora de você se iluminar, buscar a presença de Deus na sua vida, porque a luz da menorá, ela vai simbolizar isso, a presença de Deus na nossa vida. Quando você fizer isso, tome cuidado com os mínimos detalhes. E, amados, eu sempre falo, sabe, que as coisas físicas, elas muito pouco nos edificam, mas elas nos tiram da presença de Deus com muita facilidade. Então, eu quero colocar aqui para vocês: toda vez que você se preocupar em chamar, em buscar a presença de Deus para a sua vida, tenha a preocupação de se cuidar nos mínimos detalhes. Se determinada coisa, alguém pode falar: não, isso não tem problema. Mas se para você tem problema, então tem problema. Em algumas mensagens atrás, eu preguei e falei aqui no nosso canal, uma das mensagens, eu não lembro de cabeça qual foi agora, mas eu lembrei a vocês que Deus, ele chama pessoas em níveis diferentes de santidade. Então tem pessoas que ela faz determinada coisa e para ela não interfere nada na santidade. Na semana passada, a Paraxá de Nassô vai falar sobre os nazireus. E o nazireu, ele, desde que ele nascia, ou quando ele assumia o voto de nazireu, ele não podia beber vinho, ele não podia comer nada do fruto da vide, ele não podia rapar o seu cabelo, ele não podia se contaminar com mortos. Por quê? Porque era uma dedicação total a Deus. E aí, amados, eu quero colocar para você: se não for para você buscar uma elevação, uma espiritualidade sadia, uma busca da presença de Deus de forma que ela seja plena, completa, não vai adiantar nada para você. Você não pode ter o pensamento de pensar assim: não, eu vou ser um crente aqui, um crente meia boca, eu vou servir a Deus de meia boca, meia maneira. Não, seja crente por completo, porque é isso que Deus está esperando de você, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus espera de você, que você venha apresentar-se dignamente e que isso seja honroso para a sua vida. Quando você for buscar a Deus, tome cuidado com os mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque a nossa alma humana, a nossa carne, sabe o que ela faz? Ela sempre quer criar artimanhas para nos enganar e nós não nos dedicarmos a Deus.
Às vezes você pode falar assim, vou fazer um jejum o dia inteiro, vou ficar o dia todo, 24 horas sem comer. Aí a sua má inclinação, a sua carne vem falar, rapaz, 24 horas é muito, faz 12. E se você ceder para 12 horas, ela vai chegar para você e vai dizer assim, faz só 6, você não aguenta, 12 é muito. Então, quando nós formos buscar santidade, quando nós formos buscar a presença de Deus, quando nós formos nos dedicar ao que Deus quer que nós nos dediquemos, sabe o que nós devemos fazer? Tomar cuidado nos mínimos detalhes. Como que era feita a menorá? De ouro. O que significa isso? Sabe o que significa? Que quando você estiver iluminado, talvez até seja um termo meio esquisito para você falar em iluminado. Mas é nessa linha mesmo. Quando você estiver cheio da glória de Deus. Quando Moisés subiu no monte, a Bíblia diz que ele subiu no monte e ficou lá 40 dias. Quando ele desceu, ele estava iluminado. O rosto dele resplandecia que ninguém conseguia olhar para Moshe. Então, quando você estiver iluminado, isso tem um valor que você não tem noção de quanto vale. Talvez você more em um local muito pobre, muito simples, humilde. E você olhe para você mesmo e diz assim, eu não tenho nenhuma riqueza, eu não tenho nada, eu sou um pobretão, um falido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas se você tiver uma vida espiritual da qual Deus se agrada, esse valor é inenarrável. Esse valor não é dinheiro de banco, não é imóveis, não é bens, não é prata, ouro, nada vai se igualar ao teu valor espiritual. Vocês lembram da parábola lá daquele homem rico? Que diz a Bíblia que ele colheu demais, não cabia nos celeiros dele, e ele falou, olha, sabe, eu vou derrubar os celeiros antigos, vou colocar uns celeiros novos e vou viver em paz. E a Bíblia diz que naquela hora uma voz disse para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Então, amados, quando você morrer, ninguém tem certeza de como é depois da morte, mas todo mundo tem certeza de uma coisa, você não leva nada. Mas a tua vida espiritual vai fazer reflexo lá do outro lado. Então, meu querido, quando você estiver buscando o poder de Deus sobre a tua vida, tome cuidado nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Porque quem é contra você se dedicar a Deus, ele vai ficar olhando nesses mínimos detalhes se ele acha algo para te condenar, para te acusar, para dizer que você não merece. Mas nós não estamos aqui para apresentar isso ou aquilo outro para o homem. Nós estamos aqui para buscarmos uma santidade para com Deus. E essa santidade, meus queridos, ela tem um valor que você não vai conseguir vender, mas só que tem uma coisa, você não vai conseguir perder. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai olhar para você. O apóstolo Paulo diz que quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, as nossas obras serão passadas no fogo. E algumas vão ser igual palha. Mal chegou no fogo, já acabou. Outras vão ser igual madeira, outra igual latão. Mas, amados, que nós possamos produzir na nossa vida obras que elas representem uma riqueza espiritual sem tamanho. Então, meus queridos, a segunda característica da menorá, o ouro era batido. E bater ouro, irmão, sabe? Fazer uma coisa com o ouro batido é na pancada. O que isso significa? Significa que Deus, ele sempre vai querer de nós uma fé, uma comunhão com Ele que tenha sido provada. A Bíblia diz que o ouro bom é o ouro que é provado 7 vezes no fogo. Esse é o ouro bom. Esse é o ouro puro. E Deus, meus queridos, Ele vai querer sempre, não porque Ele é um narcisista, mas porque a sua fé, a sua vida espiritual, aonde você passar, ela tem que brilhar. E como é que vai brilhar? Sendo testada.
O Jó era muito crente. O Jó fazia sacrifício em prol dos filhos. E a Bíblia diz que o Jó dizia assim: olha, vai que algum filho meu pecou e eu não tenho conhecimento, eu vou aqui pedir perdão a Deus. Sabe, com tudo isso, a Bíblia diz que Deus deu a oportunidade de que a fé de Jó fosse testada até a última consequência. Deus só guardou uma coisa de Jó: a sua vida. Por quê? Porque Deus sabia que a intimidade dele com Jó era tão grande que para Jó a única coisa que importava era a vida dele. Então ele perdeu bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que quando a mulher chegou e disse: olha, Jó, faz o seguinte, abandona esse teu Deus e morre. Sabe o que aconteceu? Ele falou: não, mulher, você está falando como uma louca. O que Deus manda é bem, é bom. Então, meu querido e minha querida, você, para brilhar bem, tem uma outra característica sobre o azeite que acendia as lâmpadas da menorá. Quando Deus falou: olha, vocês vão trazer azeite para acender a menorá, mas é um azeite que não pode ter nenhum tipo de mistura. Sabe como que era feito o azeite? A azeitona, ela era espremida. A primeira gota que caía era a que servia para acender a menorá. A gota de azeite que acendia, que era separada para acender o candelabro, era a primeira. Então tinha que ter uma força, um esforço grande para que se pudesse retirar essa primeira gota, que era pura, que era o azeite mais puro que serviria para acender o candelabro. Então, a nossa comunhão com Deus, ela tem que seguir essa linha, ela tem que seguir uma linha de esforço, ela tem que seguir uma linha de pureza, ela tem que seguir uma linha aonde as pessoas, ao verem a nossa comunhão com Deus, elas possam reconhecer essa comunhão e ver a genuidade dessa comunhão. E isso vai ser através, quando Deus nos provar, quando Deus nos colocar em situações que requer que nós nos mantenhamos firmes em relação à nossa fé. Então nós precisamos buscar a Deus com essa intensidade, cuidando dos mínimos detalhes, para que Ele possa, através disso, encontrar em nós uma fé genuína. Uma fé genuína, ela vai estar relacionada muito à obediência. Então, se eu não tenho condições de obedecer, a minha fé não é genuína. Porque a fé genuína, ela vai ser gerada através da obediência. Então, meus amados, nós precisamos trazer para a nossa vida essa fé que ela vai ser irretocável. Ninguém vai poder ficar colocando defeitos. Nessa leitura que a gente fez, algumas outras coisas que também são de extrema importância para nós meditarmos no dia de hoje. Por exemplo, no versículo de número 9, primeiro lá no versículo de número 5, Deus fala no versículo de número 6, desculpa. Deus fala para Arão e Moisés separarem os levitas. E essa separação, ela seguiria a seguinte ordem: primeiro, separa e depois santifica. Por quê? Porque as pessoas que têm uma chamada de Deus para que as outras possam lhe seguir, elas precisam de um tratamento especial, no sentido de que a primeira pessoa que tem que reconhecer isso nela é a comunidade. A comunidade, não adianta você querer ser um ensinador, você querer ser um direcionador. Hoje em dia é muito natural, muito normal nós falarmos sobre os influencers. Não adianta você querer ser um influencer em assuntos espirituais se você não tem uma comunidade, se você não tem um grupo que reconhece essa capacidade sua. E essa capacidade não pode ser de pessoas que nunca ouviram falar de você, mas sim de a primeira
O primeiro reconhecimento, ele tem que ser das pessoas que estão ali no seu dia a dia. É por isso que os levitas vão ser colocados diante de quem? Diante da comunidade. A comunidade de Israel vai olhar para os levitas e vai reconhecer que eles têm uma chamada específica, uma chamada especial para servirem de referência para o povo. Quando o povo reconhece isso, o próprio povo acaba santificando a vida do levita. Veja que Deus fala, você vai trazer, você vai apresentar, e no final a Bíblia vai dizer que vai acontecer o quê? O povo, no versículo de número 10, o povo levanta as mãos como um sinal de abençoar a vida dos levitas. Então, meu querido, nós precisamos, no momento de tanta turbulência, no momento de tanta coisa, tanta tecnologia, você precisa ter o reconhecimento de que você faz parte de uma comunidade. Hoje em dia, as pessoas estão muito falando sobre desigrejados, não sei o quê. Você precisa de uma comunidade. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele não é, apesar dele ser universal, ele precisa que esse corpo tenha as suas características trabalhadas ali no pessoal, um com o outro. Então, quando você quer ser alguém que tem uma chamada especial, você precisa de uma comunidade. Quando você precisa ser direcionado, você precisa de uma comunidade. É por isso que nós estamos numa época em que o papel das lideranças, eles têm sido esvaziados, porque hoje as pessoas ficam procurando uma mensagem que agrade a sua vida. E não, você precisa ter. Os líderes têm uma grande responsabilidade de serem esse homem de Deus. Quando um líder fala, ele tem que transmitir uma mensagem que todo mundo, ao ouvi-la, diga, essa mensagem é de Deus. Não adianta nada você dizer que, olha, eu sou um homem de Deus, e as pessoas, às vezes você, por exemplo, tem oportunidade de ensinar, e aí você vai ensinar o que você quer ensinar. Não adianta. As pessoas, ao ouvirem você, elas têm que sentir que a palavra que você está falando não é só a sua palavra, é uma palavra que veio do eterno, vai servir de vida, vai servir de luz, vai servir de direção para a vida daqueles que estão te ouvindo. Então, os levitas, eles foram separados. É por isso que nós devemos valorizar quem se dedica a nos ensinar. Nós devemos valorizar quem se dedica a nos ensinar. Quem se dedica a ser um exemplo para nós. Então, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter essa relação muito íntima. E a intimidade da relação, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, ela vai começar pelos mínimos detalhes. Porque, às vezes, a gente fala, fazer tal coisa é errado, mas tem uma coisa muito menor que te atrapalha de servir a Deus. Te atrapalha de você ser um servo fiel a Deus. Então, eu quero trazer para você essa conjectura. Eu quero trazer para você essa conjectura. Eu quero trazer para você esse pensamento de que você precisa, mais do que nunca, ter uma relação de afinidade com Deus, reconhecer a tua liderança. Se você é líder, você precisa transmitir para a tua liderança a presença de Deus na sua vida. Então, muita gente fala assim, a vida é minha. Não, não é. Quando você está participando de uma comunidade, ou quando você lidera uma comunidade, você é um exemplo, um tipo de liderança numa comunidade, a sua vida não é sua vida. A sua vida, Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer que os homens olhem as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então você precisa que as pessoas realmente reconheçam as suas boas obras. As pessoas, a Bíblia diz assim, que ninguém acende uma candeia para pôr embaixo da cama. Não, mas coloca no velador para que ilumine todo mundo que está dentro daquela casa. Então eu preciso entender a chamada que Deus tem comigo, porque essa chamada, Deus só me deu uma chamada porque existem pessoas que precisam ser edificadas pela chamada que eu tenho. E eu tenho que ser fiel a essa chamada, eu tenho que ser fiel a esse propósito, eu tenho que ser fiel a essa palavra. Então, meu querido, eu quero
Parashá de Berraloterra, ela vai dizer para nós muito claramente como que é o meu relacionamento com Deus. Em que ponto está a minha intimidade com Deus? Em que situação está a minha intimidade com Deus? Como é que eu tenho servido as pessoas que estão ao meu redor? Como é que eu tenho servido as pessoas que precisam de mim? Porque se Deus nos colocou em uma posição de falarmos, é porque existem pessoas que precisam ser abençoadas pelas palavras que vão sair da nossa boca. Então, eu preciso estar cônscio da responsabilidade que é isso. E eu preciso estar apto para assumir essa responsabilidade. Deus não colocou você para falar porque você é mais bonito. Não, Ele colocou porque Ele tem um propósito. Eu fico muito encantado quando a Bíblia vai falar de Samuel, já no final de vida, velhinho e tudo mais, e a Bíblia vai dizer assim, ó, e Deus não permitiu que nenhuma palavra de Samuel caísse por terra. Por que que isso é importante? Porque a palavra que Samuel falava era a palavra que Deus tinha interesse que o povo ouvisse. Então, eu preciso ter esse cuidado. Nós estamos aqui num projeto de colocarmos a palavra de Deus para que mais pessoas possam ser edificadas, e ela não pode ser uma mensagem que as pessoas, não, eu vou fazer uma mensagem aqui que eu sei que as pessoas vão gostar e vão seguir. Não, essa mensagem ela é para que você seja edificado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu esmurro a mim mesmo, para que havendo ganhado vocês eu não venha me perder. Então, meus amados, essa palavra, eu quero que você passe essa semana com essa palavra, que você medite nela. Como é que tem sido o seu relacionamento? O compromisso que você tem com Deus, como é que ele tem sido? As obrigações que Deus te chamou. Olha, pensa comigo, só para você ter uma ideia. Deus falou para Jonas, Jonas, vai na cidade de Nínive e prega. A Bíblia diz que Jonas não quis ir. Comprou uma passagem para Tarsis e tentou fugir da presença do Senhor. Os irmãos sabem de toda a história. Ora, será que não existiria outro profeta para que Deus enviasse para Nínive? Olha, será que Deus não tinha mais ninguém? Só existia Jonas para ir em Nínive? Eu não acredito nisso. Eu acredito que tinha outras pessoas. Tinham outros homens que poderiam fazer o que Jonas não quis fazer. Mas Deus deu uma palavra para Jonas. E a palavra que ia sair da boca de Jonas ia mudar a história de Nínive. E Deus colocou aquela palavra na boca de Jonas. Eu costumo meditar que Jonas foi o maior pregador de todos os tempos. Sabe por quê? Porque ele pregou na má vontade, contra a vontade dele. Ele pregou para que ninguém se arrependesse, mas a mensagem dele foi tão tremenda que a Bíblia diz que toda a cidade de Nínive se arrependeu dos seus pecados. Imagine que Deus chegasse para você e falasse assim, vai pregar para aquele pior bandido lá que tem no seu bairro. E você sabe que aquele bandido já matou um monte de gente, matou inocente, matou pai de família, matou mãe de família, fez barbaridade. E Deus fala para você assim, vai lá. Aí você vai lá. Aí você fala, eu vou. Mas é o seguinte, eu vou pregar juízo. Eu vou pregar que ele vai morrer, que não sei o que, que não sei o que. E quando ele começa a ouvir a mensagem que você está pregando, ele se arrepende. Então, Deus colocou uma mensagem na boca de Jonas. E essa mensagem colocada na boca de Jonas, Deus não deixou cair por terra e não tinha outra boca que Deus quisesse usar. Existia outras, mas Deus não queria usar outras. Deus queria usar a boca de Jonas. Então Deus faz todo um trabalho para que Jonas possa executar o que ele chamou. Então, amados, vamos cada dia mais refinar o nosso entendimento das coisas do eterno. Vamos refinar o nosso amor pelo eterno. O nosso compromisso com o eterno. Talvez alguém da tua família está morrendo nas drogas, está morrendo na pior circunstância, porque Deus colocou uma palavra na tua boca e você não quer falar essa palavra. Fale, diga, porque Deus tem pressa que você execute isso. Amados, eu vou pedir para vocês, espalhe essa mensagem entre as pessoas que você conhece, se inscreva no nosso canal,
ative o sininho para você ser notificado cada vez que tiver um vídeo novo, e faça seus comentários, dê opinião para que nós possamos cada dia mais melhorar esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu quero que vocês tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Shavua Tov para todos vós.